Pessoal, bom, sejam aí bem-vindos a mais um encontro nosso aqui na mentoria. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto interessante, que é o assunto de teoria geral da pena. Normalmente, este assunto ele vem como sendo cobrado na prova nas teses relacionadas à peça, mais especificamente memoriais, né, alegações finais e memoriais, e também na peça de apelação. Então, são aquelas teses subsidiárias, né? Normalmente, o que a gente pede como tese principal é a absolvição do nosso cliente, quando muito, a desclassificação, e aí, consequentemente, em eventual condenação, a gente passa a pedir aquelas teses subsidiárias relacionadas à pena, como, por exemplo, a pena base no mínimo legal, que é a primeira fase da teoria geral da pena, a segunda fase que diz respeito aos atenuantes, a terceira fase que diz respeito às causas de diminuição de pena, e assim sucessivamente. Porém, o candidato, né, o aluno, ele tem normalmente o hábito de decorar essas etapas das teses subsidiárias e pedir indiscriminadamente dentro da peça, ele acaba se confundindo, ele acaba não entendendo o que seria ali uma pena restritiva de direito, o que seria uma suspensão condicional da pena, e aquilo vira uma bagunça. O que é uma atenuante, o que é uma causa de diminuição, não são coisas iguais, são coisas diferentes. Então, o que eu vou conversar com vocês é sobre isso, sobre essa teoria geral da pena, e aí, consequentemente, nas peças de memoriais, nas peças de apelação, vai ficar bem mais tranquilo para vocês realizarem um argumento ali dentro da peça sobre esses assuntos, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender. No nosso ordenamento jurídico, nós temos as classificações das penas. Nós temos hoje as penas privativas de liberdade, nós temos as perdas de bens, nós temos a pena de multa, prestação social alternativa, prestação social diversa da prisão e suspensão e interdição de direitos. Agora, o Código Penal ele traz para nós alguns pontos interessantes sobre alguns tipos de penalidades, como é o caso da pena privativa de liberdade. Nós temos, como via de regra, duas modalidades diferentes, que é a reclusão, a detenção. E temos aquela sui generis que é a prisão simples. Então, nós temos modalidades aqui de reclusão, detenção e prisão simples, lembrando aí, evidentemente, que a prisão simples ela é uma pena privativa de liberdade, mas ela só vai existir nas contravenções penais, então muda aí o que seria crime, o que seria contravenção. Então, a gente não vai ter uma prisão simples para um crime, apenas para uma contravenção penal, ali da LCP, da Lei de Contravenções Penais. O que a gente precisa saber aqui, a priori, sobre reclusão e detenção? A reclusão ela é mais rígida, a detenção ela é a modalidade mais branda. Então, se a reclusão ela é a modalidade mais rígida, quer dizer que, caso o crime ele tenha como penalidade uma pena de reclusão, e vai estar ali no Código Penal de vocês, no delito específico, será cabível a interceptação telefônica. Via de regra, então, é cabível a interceptação telefônica na reclusão, o que não acontece quando a gente tem uma penalidade de detenção. Então, se vier lá no artigo pena detenção de 6 meses a 1 ano, quer dizer que não se admite interceptação telefônica. Jurisprudência pacificada aqui cai na prova de vocês. O STF, em relação à detenção, já entendeu que é possível a interceptação telefônica se a detenção, se o crime punido com detenção tiver algo conexo com algum crime que tenha pena de reclusão. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele admite como sendo prova de interceptação telefônica produzida no crime punido por detenção, desde que esteja conexo a um crime que é punido por reclusão. Mas ele sozinho, não. Então, se na pergunta discursiva, por exemplo, lhes questionar se um eventual crime cuja pena de detenção o juiz requereu ali a interceptação telefônica ou foi feita a interceptação telefônica num crime cuja pena é de detenção, o que você como advogado deve arguir em tese de direito processual para a defesa do seu cliente. Pessoal, essa prova vai ser uma prova ilícita, ela tem que ser desentranhada dos autos. Por quê? Porque o crime que tem uma pena de detenção sozinha
não é cabível interceptação telefônica. Então, toda prova que foi gerada ali na interceptação telefônica, ela tem que ser desentranhada nos autos e aquelas que foram decorrentes dela também, porque ela é uma prova ilícita e não pode ser admitida dentro do processo. Via de regra, se a gente não tem uma outra prova disponível, quer dizer que seu cliente ele será absolvido, por exemplo, por falta de prova, né? Tá bom. Na reclusão, nós temos modalidades de regime. O regime inicial, né, de cumprimento de pena, pode ser regime fechado, semiaberto e aberto. Também é possível medida de segurança e na reclusão é o que nós chamamos de internação. Já na detenção, a gente só vai admitir o regime semiaberto e o aberto, ou seja, não permite-se o regime fechado de forma inicial. Então, entendam, existem exceções. Por exemplo, numa modalidade de regressão de pena, é possível essa conversão. Mas, inicialmente, já começar no regime fechado, isso não é possível. Fechou? Beleza. Agora, a pena restritiva de direitos, ela é diferente. O próprio nome já diz, ela não prende, ela não priva alguém da liberdade. Ela vai restringir eventuais direitos que aquele cidadão tem. Então, por exemplo, com prestação de serviços à comunidade, limitação de finais de semana, prestação pecuniária, perda de bens, perda de valores, não se confunde com o conhecido confisco, né? Porque não passa da pessoa do condenado, o confisco ele passa, né? O herdeiro herda o confisco, aqui isso não existe. A interdição temporária de direitos, então é muito importante que vocês deem uma lida lá no artigo 43 para poder, do Código Penal, claro, para poder saber quais são essas penas restritivas de direito, saberem diferenciá-las, né? Ou seja, quais são as condições que podem existir para que seja imposto ali a suspensão condicional do processo, né? Por exemplo, está ali no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que diz respeito ao juizado especial criminal. E nós temos também a pena de multa, enquanto a pena privativa de liberdade ela retira o direito de locomoção do agente, a segunda apenas limita e a multa ela é uma pena pecuniária. Beleza. Mas, enfim, dando esses aparatos gerais sobre o que o nosso Código Penal fala, então ele traz para nós a PPL, que é a pena privativa de liberdade, a PRD, que é a pena restritiva de direitos, e também a pena de multa. Ok, agora, como será, né, que se faz a aplicação da pena? Prestem bem atenção. No Brasil, o que nós temos para pena privativa de liberdade é o critério trifásico. É sobre ela que eu quero falar com vocês. O que é o critério trifásico e o sistema adotado no Brasil? Quer dizer que nós temos 3 fases para a aplicação da pena. Primeiro, fixação da pena base. Então, é aqui que eu faço a análise das circunstâncias judiciais, lá do artigo 59. Segunda fase é a análise das atenuantes, análise das agravantes, a exemplo, o artigo 65 do Código Penal. E também a terceira fase, que diz respeito às causas de aumento e às causas de diminuição de pena. Cuidado! As qualificadoras, elas não estão na terceira fase. Muita gente confunde qualificadora com causa de aumento de pena, tá? Por quê? Porque elas preveem um novo patamar mínimo e um novo patamar máximo da pena. Então, a partir dele é que essas três fases elas são calculadas. Então, o homicídio simples tem uma pena de X a X. Quando eu falo de homicídio qualificado, eu mudo esse cenário. E eu passo a ter uma pena de ZAA. Então, eu parto da premissa de que, para o homicídio simples, eu vou começar a estudar a primeira, a segunda e a terceira etapas que a gente falou a partir do X até X. Enquanto que no homicídio qualificado, que agora muda a quantidade de pena, né, pena mínima até a pena máxima, de acordo com o Código Penal, o artigo vai te dar isso, você vai pegar aquele Z até o A e vai começar a fazer esse critério trifásico. Então, qualificador não é a mesma coisa que causa de aumento de pena, beleza? Agora, sobre restritiva de direitos, pessoal, né, na teoria geral da pena, entendam, em regra, elas não são previstas diretamente no tipo penal, diferentemente da pena privativa de liberdade, que é. Elas possuem uma característica interessante, que é a da substitutividade.
Então, após a aplicação da pena privativa de liberdade, se presentes os requisitos do artigo 44, que fala da PRD, é que o magistrado vai substituir a PPL, a pena privativa de liberdade, pela PRD, que é a pena restritiva de direito. Então, beleza. Tendo visto isso separado geral, entendam, a primeira fase é aquela que calcula a pena base, que nós chamamos de circunstâncias judiciais. Então, o juiz ele tem que fixar a pena base, analisando todas as circunstâncias judiciais. E quais circunstâncias são essas? A maioria está lá no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, os motivos pelo qual aquele agente cometeu um crime, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. E o artigo também fala que deve ser estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e também para a prevenção do crime. Beleza? Então, a gente tem que verificar o princípio da proporcionalidade, né? Ok. Então, bom, para que a pena, pessoal, ela seja fixada acima do mínimo legal, há necessidade, evidentemente, de uma fundamentação por parte do magistrado. Ao contrário, caso se mantenha no mínimo, o Supremo Tribunal Federal, ele dispensa fundamentos, tá? Então, para estar acima do mínimo, o juiz necessita fundamentar sob pena de alguma eventual nulidade processual. Agora, se ele já manteve no mínimo, o STF tem um entendimento pacificado de que pode dispensar a fundamentação, porque isso seria, em tese, benéfico ao réu. Entendo que esse entendimento não vai de encontro ao advogado de defesa, tendo em vista que a gente pode requerer absolvição. Então, para requerer absolvição, eu preciso de uma fundamentação para aquela pena mínima que o juiz, aquele magistrado da causa, embutiu, né? Mas tudo bem, é o entendimento do Supremo até o presente momento. Outra coisa, não existe no artigo previsão específica do patamar de aumento, então o magistrado ele vai decidir essa forma de aumento, né? Agora, ele está limitado pelo máximo e pelo mínimo da pena na primeira e na segunda fase. Então, quando eu falo de fixação de pena base, atenuante e agravante, eu estou no limite daquele X até X que o artigo me dá, que o artigo 121 do homicídio, por exemplo, me dá. Então, o juiz ele não pode pegar a pena no mínimo legal e ultrapassar a pena máxima. Entenderam? Porque isso não é possível. Primeira e segunda fase eu estou dentro da margem do que o artigo do crime, o tipo penal me dá. Ou seja, então, em resumo, um exemplo. Se a pena for de 4 até 12 anos, quer dizer que na primeira e na segunda fases não vou poder diminuir, ou seja, ser inferior a 4 anos e não poderei deixar de modo superior a 12 anos. Isso é o que a gente conhece, então, como teoria das margens, certo? Beleza. Outra coisa que não pode ser valorado nesse momento são os elementos que integram o próprio tipo penal, vedação do bis e idem. Então, se aquele crime já é qualificado, porque o artigo fala que o homicídio ele será qualificado se cometido por motivo fútil, por motivo torpe, por motivo egoístico. Se isso já está dentro da qualificadora, torna o homicídio simples um homicídio qualificado, eu não posso chegar, pegar e falar assim, isso é uma qualificadora e também vou embutir isso em uma eventual agravante.